Possivelmente, uma babá eletrônica foi invadida por hackers. Eu pesquisei bastante. Realmente senti que era segura. Em 2020, mais de 80 babás eletrônicas foram invadidas. Uma menina de 3 anos chamou os pais lá no andar de cima e quando a mãe subiu, a filha disse que tinha uma voz falando com ela dentro da câmera. A câmera tinha se mexido sozinha, saiu ali do foco do berço e varreu o quarto inteiro. Alguém, em algum lugar do mundo, já tinha o controle total daquele aparelho há minutos e os pais não faziam ideia do que estava acontecendo. Isso aqui não é uma história de terror, não. Isso aconteceu em Seattle, novembro de 2019, e o caso foi pro ar pela King 5, viralizou globalmente e por uma semana o mundo discutiu segurança do aparelho ali de babá eletrônica e depois esqueceu. Só que 7 anos depois, em abril agora de 2026, uma startup sueca chamada Lovable, avaliada em mais de 6 bilhões de dólares, teve o código-fonte, credenciais de banco de dados, históricos de conversa e dados de clientes expostos. Funcionários da Nvidia, Microsoft, Uber, Zendesk, todos foram afetados. E o pior é que ninguém ali escreveu uma linha de código vulnerável. A inteligência artificial escreveu por eles. O que eu vou te mostrar nos próximos minutos é porque esses dois casos são, no fundo, a mesma história. E porque a sua empresa, hoje, em 2026, provavelmente está vivendo os dois ao mesmo tempo, sem saber. Começando pela história aí da babá eletrônica, John e John, é um casal de Seattle, ganharam um aparelho de presente num chá de bebê. Era um modelo da Tal Coco, uma fabricante chinesa, que é vendida pela Amazon por cerca de $50. Wi-Fi, câmera, móvel, acesso pelo celular, é bonitinho, prático, conectado. Dias antes do incidente, a câmera começou a reiniciar sozinha. Os pais notaram, acharam estranho, mas não deram muita importância. A avó da criança, numa visita, ouviu uma voz no segundo andar e achou que era a televisão. Quando o estranho falou com a menina, o nome usado pela voz foi algo tipo Jaden, eu te amo, era alguma coisa assim que ele falava. A família desligou o aparelho na mesma hora, ligou para a polícia de Seattle e registrou também essa ocorrência no FBI porque não sabia se era do país, de continente, onde estava o invasor. A polícia não abriu investigação e o fabricante também nunca respondeu. A câmera continuou sendo vendida normalmente. Só que o que importa aqui não é a marca. A Mozilla Foundation já tinha sinalizado em 2018 que aquele modelo usava senha padrão de fábrica, tipo 123, sabe? Não tinha política de privacidade e era rotineiramente invadida. O problema, ele é estrutural, porque as câmeras IoT genérica usam servidores na nuvem de terceiros, senhas padrão, protocolos sem criptografia e em 2019 o mundo tinha cerca de 7 bilhões de dispositivos IoT ativos. Em 2026, são mais de 18 bilhões. A escala praticamente triplicou. A média de segurança não melhorou na mesma proporção. E é justamente por conta disso que essa história aí começa a ficar mais interessante, porque o que aconteceu com Joe e John em 2019 era o consumidor leigo apertando comprar sem entender o que estava conectado na própria casa. E em 2026, o problema mudou de lado. Agora é o empresário leigo que vai lá e aperta deploy sem entender o que ele está publicando para o mundo. Isso porque o vibe coding pode virar uma arma de destruição em massa, porque você tem uma pessoa leiga do outro lado, tecnicamente, você descreve em linguagem natural o que você quer que o software faça e uma plataforma de inteligência artificial monta ali o sistema inteiro para você. O front-end, o banco de dados, a autenticação, hospedagem, sem escrever nenhuma linha de código, sem revisar a arquitetura, sem entender o que exatamente está acontecendo ali nos bastidores. E a Lovable é um dos líderes desse mercado. Chegou a 4 milhões de dólares de receita recorrente em apenas 4 semanas, 10 milhões em 2 meses e 15 funcionários só. Captou 200 milhões em julho de 2025 com avaliação de 1,8 bilhão de dólares de valuation e em dezembro do mesmo ano captou mais 330 milhões com avaliação aí de 6,6 bilhões de dólares. Em 5 meses a empresa mais que triplicou de valor. A adoção corporativa do Vibe Code cresceu 340% no ano contra ano. E aí veio o mês de março de 2025. Matt Palmer, um engenheiro do Replit, brincou com um app feito na Lovable e que gerava sites pessoais a partir de perfis do LinkedIn. E descobriu que o banco de dados ele estava completamente exposto. Ele reportou isso, só que a Lovable demorou para responder. Em abril de 2026, um pesquisador conhecido como Wizard Ozint, do X lá do Twitter, publicou. Criou uma conta gratuita no Lovable e com 5 chamadas de interface conseguiu ler o código, credenciais de banco de dados, histórico de conversa com a inteligência artificial e dados de clientes de outros projetos. Então veja, ele não precisou de conta paga, ele não precisou de técnica avançada, ele só precisou de 5 chamadas. Essa falha recebeu lá
um código e a causa raiz foi diagnosticada como aplicações geradas pela Lovable se conectavam ao Supabase, que é um banco de dados, sem política de segurança em nível de linha configurada. Em linguagem direta, a interface artificial montou o sistema, mas pulou a etapa em que se define que quem tem permissão para ler o que no banco. Um pesquisador da Palantir reproduziu o ataque em 15 linhas de Python e extraiu de múltiplos aplicativos diferentes saldos de dívida, endereços residenciais e chaves de interface em menos de uma hora. E isso mostrou que 1 em cada 10 aplicativos feitos em Vibecode analisados estavam vazando dados pela mesma falha. 160 apps confirmados. A resposta inicial da Lovable foi negar, disse que não houve violação de dados, que era comportamento intencional e que a documentação estava pouco clara. Só que depois empurrou parte da responsabilidade para a HackerOne, uma plataforma que recebeu e reportou e classificou como duplicado aí esse fato. Depois ajustou as configurações padrão dos novos projetos e não publicou a análise técnica completa. Alex Stamos, ex-chefe de segurança do Facebook, resumiu esse problema numa frase só. O que ele disse foi: conectar usuários diretamente a um banco de dados é uma prática que pode ser feita corretamente, mas raramente isso acontece. Agora vamos juntar as duas pontas dessa história aí. Em 2019, o consumidor comprou o aparelho que parecia uma câmera, e realmente era, só que na prática era a porta aberta com o interfone dentro do quarto da própria filha. Em 2026, o empresário comprou uma assinatura que parecia produtividade, e também, de fato, era, só que na prática tem um débito técnico invisível em escala industrial aí. Os dois casos têm a mesma estrutura: camada de abstração, que esconde decisões críticas, consumidor sem capacidade técnica para auditar o que recebeu, e fornecedor com incentivo financeiro para crescer rápido pra caramba antes mesmo de investir em segurança. Isso é uma falha que só aparece quando alguém de fora aponta o problema, geralmente depois que o dano já está feito. Os números recentes ajudam a dimensionar e entender essa história aí. A Veracode encontrou falhas de segurança em 45% dos códigos gerados por IA. Uma análise de 470 pull requests no GitHub mostrou que o código escrito por inteligência artificial produz falhas 2,74 vezes mais frequentes do que o código humano. E o ponto aqui é que não quer dizer que a IA não presta. Quer dizer que quem está operando a IA não tem conhecimento técnico ou conhecimento mais raso e faz com que isso aconteça. Então o problema não está na IA, está quem opera a ferramenta, quem está fazendo o código e está passando aí por cima dessa parte de segurança. E esse é o ponto que interessa diretamente para o empresário brasileiro que está me escutando aqui. A Gartner projeta que 70% de todo código novo produzido até o final de 2026 vai ser gerado por inteligência artificial. E a pressão para adotar a Vibecode nas pequenas e médias empresas, ela só vai aumentar e já é algo presente. Isso porque o argumento de venda é irresistível. Você descreve o seu sistema, a plataforma entrega e você economiza meses de desenvolvimento e o custo de um time técnico. O problema é que ninguém vai te contar na hora da venda que você está terceirizando uma decisão de arquitetura de segurança para um modelo estático que não vai responder o processo na hora que ele chegar. Então o que eu tô falando aqui não é para você não usar inteligência artificial. Até a gente, aqui na Okta, a gente usa muito, mas como uma infraestrutura. A gente continua tendo os desenvolvedores, engenheiro de segurança, a parte de DevOps, infra, tudo isso continua. A gente não terceiriza isso para IA. O que a gente faz é a IA como uma infraestrutura. A gente não tem um departamento de IA. A IA, ela tá em todos os departamentos, mas como uma infra, ajudando a produtividade de quem já operava, daquela pessoa técnica, dela ter mais profundidade, mais rapidez na atividade dela. Então percebe que a gente não foi naquela onda de demitir funcionário para colocar uma IA para fazer o trabalho no lugar. O que a gente fez foi aquele funcionário, aquele colaborador que já era bom, a gente agregou uma stack de IA para ele e aí a produtividade aumentou. Percebe que a gente não deixou e não terceirizou a parte estratégica, a parte lógica e principalmente toda a parte de segurança e infra de dados. Esse, na minha leitura, é o melhor modelo que você pode fazer. Contrata uma empresa de segurança, contrata uma empresa de software. Esse negócio de que, eu vou economizar, em vez de eu pagar um SaaS, eu vou lá e vou fazer a minha aplicação no Lovable. Se você contabilizar o teu tempo como empresário, que você poderia estar vendendo, expandindo o teu negócio, se você coloca na ponta do lápis a escalada de preço que a própria inteligência artificial também já começou a mostrar, a fatura de cartão de crédito já tá um absurdo já. Tem gente repensando e na hora que você tá no meio do caminho, como que você vai voltar? Então, busca fornecedores, principalmente de tecnologia, sérios para ajudar a estruturar a tua empresa, para você ter segurança, para você ter escala e conseguir também aí crescer com dinheiro no bolso, que é o que a gente sempre fala aqui. Esse é a minha análise para essa questão da IA, para a questão de tudo que você faz conectado com a internet, principalmente com seus dados aí da tua empresa, de nota fiscal, de funcionário e tal. Isso é muito sério, tá? Então o diagnóstico aqui é direto, meu amigo. Se você consome tecnologia conectada sem entender o que tá conectando, você tá lá em 2019. Se você produz tecnologia com inteligência artificial sem entender o que tá publicando, vai, fechamos mais um. Fechamos. Aê! Boa!
Essa musiquinha. Essa musiquinha. E se você produz tecnologia com inteligência artificial sem entender o que você está publicando, você está em 2026 e as duas opções aí, as duas posições são vulneráveis. E nenhuma delas é resolvida com depois eu dou uma olhada com calma. Isso aí, depois que foi o problema, já era. Então aqui eu acho que tem 3 caminhos aí. Primeiro, todo dispositivo conectado dentro da empresa, câmera, impressora, sensor, assistente, é um ponto de entrada. Então faz o inventário, troca a senha padrão, atualiza o firmware dele e seja feliz. O segundo, se a empresa usa ou pretende usar a plataforma de Vibe Coding, contrata um profissional para auditar o que a inteligência artificial gerou antes de você colocar em produção. Isso não é luxo não, cara. É gestão de risco e é básico. O terceiro é tratar segurança digital como um custo de operação, não como um custo de tecnologia da informação. Porque se vazar, o prejuízo não vai para o orçamento do departamento de tecnologia, vai direto para o caixa da tua empresa inteira. Então a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: quantos dispositivos conectados existem na sua empresa hoje? E quantas linhas de código foram escritas por inteligência artificial nos sistemas que você usa aí para rodar o teu negócio? Se você não souber responder nenhuma das duas, você precisa dar uma olhada aí rápido na tua operação. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários aqui. Você já parou para fazer esse inventário na sua empresa? Manda aqui para mim que eu leio todos, tá bom? Valeu, fui!